Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui de volta. Estou retornando depois de um tempo e vou falar sobre termodinâmica hoje. Termodinâmica que é uma matéria que assusta muita gente quando você começa a fazer, porque a ideia que se tem é que é só um amontoado de equações, uma série de problemas que é tudo meio confuso de se resolver. Mas a minha proposta aqui é a proposta que eu trago desde a sala de aula. Na sala de aula, eu tento falar de termodinâmica de uma maneira tranquila, sempre tentando contextualizar com a vida real, com os problemas que acontecem no dia a dia. Muito bem, deixa eu ajeitar aqui o microfone. Nessa proposta que eu trago aqui para vocês, da sala de aula, para quem não me conhece ainda, para quem não teve aula comigo no Instituto Federal de Goiás ou no Instituto Federal do Rio de Janeiro, muito prazer, meu nome é Murilo Cabral. E eu queria te convidar a assistir esse vídeo e tentar entender assim a base, o comecinho ali do alicerce da termodinâmica, para que você veja que a termodinâmica por vezes está atrelada a um conceito de temperatura, que por sua vez não é um conceito tão trivial, tão simples, embora você conviva com a ideia de temperatura desde criança. Você já viu lá medir a temperatura, tá com febre, tá com frio, né? E por vezes a ideia inicial de temperatura ela se confunde com o conceito de calor. Acontece isso. Veja, eu falei se confunde, porque claramente não são a mesma coisa. Porque quando a gente fala de temperatura e a gente pede uma definição, eu vou te falar que em 99% das vezes alguém me respondeu assim: olha, isso tem a ver com o grau de agitação das moléculas, o grau de agitação das partículas. É verdade. Mas eu digo, como é que você chega nisso daí? Como é que você expõe isso matematicamente? Porque na termodinâmica, por vezes, é preciso você escrever matematicamente o que é que está acontecendo. Porque se você não escreve matematicamente o que acontece, você não consegue definir muito bem aquele fenômeno que você está observando. Porque a termodinâmica ela está pautada em fenômenos. Bem, vamos falar do modelo cinético dos gases, que é o tal do grau de agitação das moléculas, num outro vídeo, com calma. Agora a gente vai devagar, porque quando a gente fala de calor também, como eu mencionei agora há pouco, que não é um conceito trivial, a gente associa o calor à temperatura diretamente. Sendo que, para ter calor, eu preciso ter variação de temperatura. Então não basta ter temperatura, que eu não defini ainda, que é uma definição que é um pouquinho mais elaborada, eu tenho que ter a variação da temperatura. Porque existem processos em que eu tenho temperatura constante e não é calor, é trabalho. Bom, vamos definir isso tudo. Quando a gente pensa na definição de temperatura, a vontade enorme que eu tenho de ouvir é a seguinte: professor, temperatura é aquilo que o termômetro mede. Pronto. Estaria definido muito bem, obrigado. Porque é uma definição operacional, veja só. Você não está precisando de fazer uma elaboração complexa, como no modelo cinético dos gases, para chegar à conclusão de que temperatura equivale ao grau de agitação das moléculas. Você deu uma definição operacional e válida. Acredite nisso, uma definição válida. Então, o que eu quero falar com vocês é que antes de você pensar em fazer uma equação, montar um gráfico, fazer esse tipo de análise, você entenda o alicerce da termodinâmica, as bases que estão sustentando ali a termodinâmica. Porque é em cima dessas bases aí que você consegue construir melhor os conceitos matematicamente falando. Tá bom? Olha só, quando a gente olha a palavra termodinâmica, você divide em duas palavras, né? Termo e dinâmica. Dinâmica sugere o movimento e termo, temperatura. Que a gente acabou de definir de uma maneira simplesinha aqui, mas vamos elaborar essa definição. Mas quando a gente fala de dinâmica, a gente sugere movimento. Sendo que na termodinâmica, o que menos tem é movimento. Porque o que a gente analisa, de certa maneira, na termodinâmica, é o que? São processos, fenômenos que são mediados através da troca de energia, em que eventualmente vai acontecer
alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser uma reação química, pode ser uma transição de fase, e pode até não acontecer nada. Depende do que você está analisando. Então, o tempo aqui na palavra termodinâmica se torna meio irrelevante, né? É irrelevante assim, o tempo que isso acontece. Porque você pode ter o tempo de degelo de um cubo de gelo e você pode ter o tempo de gelo de um iceberg. A grosso modo, é o mesmo processo. É uma transição de fase, né? Tá derretendo, tá fundindo. Mas o tempo que cada um ocorre varia bastante. Mas o fenômeno a ser analisado é um só. E é só um aspecto da termodinâmica que você vai analisar para chegar na conclusão de que ocorreu uma transição de fase. Tá certo? Então, para você ter ideia, a termodinâmica ela nasce ali no século XIX, 1820 mais ou menos, com a equação da lei dos gases, né? A equação de Clapeyron. E aí, para você fazer um referencial histórico, no meio do século XVII foi quando Boyle escreveu a relação entre pressão e volume. Consegue perceber? Então, 150 anos de diferença tem entre a lei de Boyle e a equação dos gases. E a partir da equação dos gases foi que um sujeito chamado Sadi Carnot observou pela primeira vez a dissipação de energia e chamou de entropia. Então, a termodinâmica ela nasceu com a segunda lei. E logo depois, um cara chamado Joule, o mesmo da unidade de energia, ele tinha observado que existem processos relacionados à conservação de energia. E isso varia em função do calor e do trabalho. Naquela época já mais bem definido. E embora você tivesse a segunda lei, a entropia, proposta por Sadi Carnot, e depois a primeira lei, esboçada ali por um trabalho de Joule, você está lidando com tudo isso no intervalo de tempo que é menor, entre a primeira e a segunda lei, é menor do que a origem da lei dos gases. A origem da lei dos gases data de 1662. E 150 anos depois foi que os caras conseguiram juntar tudo numa equação só, PV igual a NRT, que você já deve ter ouvido com certeza, para depois chegar na elaboração do que seria a segunda lei e depois a primeira lei. E tudo isso, pessoal, baseado só que em fenômenos. Porque a termodinâmica ela parte do princípio em que observa-se um fenômeno e depois se faz uma análise em cima desse fenômeno para discutir os resultados. Não existe uma predisposição de um modelo. Não tem modelo para definir a termodinâmica. E embora já existisse a ideia de modelo atômico, né, o modelo de Dalton é mais ou menos essa data ali, perto da primeira lei da termodinâmica, embora você tenha isso daí, a termodinâmica ela não pressupõe um modelo microscópico, um modelo atômico para poder existir. Ela se baseia simplesmente na observação de um fenômeno para poder descrever o fenômeno e daí escrever alguma coisa. Isso é muito legal, porque você tem tudo acontecendo no mundo macroscópico e esse mundo macroscópico existe. Você está vendo, é o real que a gente está tocando aqui as coisas, o microfone, a câmera, enfim, você aqui. A gente observa as reações químicas acontecendo, a gente observa os processos acontecendo, mas existe um mundo microscópico que para termodinâmicas, beleza, você existe aí, eu vou continuar fazendo as coisas daqui e a gente vai se conversar em algum momento. Mas o ponto que eu quero levantar com vocês é que para você ter segunda lei da termodinâmica, depois a primeira lei da termodinâmica, isso cronologicamente falando, e você chegar à conclusão de que essas duas leis elas te ajudam, mas não garantem tudo do ponto de vista termodinâmico, é muito louco. Porque se você parar para olhar para as leis da física, você tem a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, e cada uma delas é feita para um tipo de situação. Na termodinâmica, não. Você tem leis que te ajudam na interpretação dos fenômenos. Aqui é que a coisa fica um pouquinho mais difícil, que o pessoal se desespera, porque você tem desde um ventilador funcionando, que pega energia elétrica e converte em energia eólica, até
o derretimento de uma calota polar, a formação de um ciclone, que você pode modelar e escrever de acordo com as leis da termodinâmica. Só tem 2 leis. Ok, depois a gente vai falar sobre as outras 2 leis que tem, mas você tem basicamente 2 leis onde você tenta definir tudo enquanto acontece para a termodinâmica. Tá certo? Aqui que se torna, às vezes, um pouquinho mais difícil. Porque, ó, tava falando da entropia, né? A entropia, Sadi Carnot, 1824. Aí logo depois, 1842, Joule, primeira lei. A entropia, segunda lei, e a primeira lei, lei de conservação da energia, elas existem de maneira complementar. Uma complementa a outra. Uma não está infringindo a outra. Elas se complementam. No entanto, naquela época, eles precisavam falar ainda sobre uma coisa que não estava muito clara, que era o equilíbrio. O equilíbrio que é o equilíbrio térmico. Então, a lei zero nasceu por último, certo? Ela nasceu por último para poder sustentar todo o equacionamento, toda a matemática envolvida na entropia e na lei de conservação de energia. A lei de conservação de energia, que a gente vai ver depois, que depende muito de trocas de energia relacionadas ao calor e ao trabalho realizado. Pelo menos uma primeira abordagem. Mas o fato é que a lei zero, ela nasce dizendo que, olha, há de se existir uma transitividade do equilíbrio térmico. Olha a coisa mais complicada. Vou contar um negócio para vocês. A transitividade, para você poder entender, é como se fosse assim, ó. Eu sou amigo do Daniel. O Daniel é amigo do João. Isso não implica dizer que eu sou amigo do João. Por quê? Porque a amizade não é transitiva. Certo? Não tem transitividade na amizade. Pare para pensar. Você é amigo às vezes de uma pessoa, essa pessoa é amigo de um terceiro e esse terceiro não necessariamente é seu amigo. Mas com a temperatura não é assim. Se A está em contato com B, entenda A um sistema macroscópico, certo? Um sistema qualquer, macroscópico, uma caneca de café. A está em contato com B e B está em contato com C, logo A está em equilíbrio com C. Olha que coisa. Se A, o corpo A, está em contato com o corpo B e um corpo B está em contato com o corpo C, a transitividade da temperatura nos garante que A e C estarão em equilíbrio térmico. Então, essa transitividade é que fomenta a lei zero da termodinâmica e que depois serve para equilibrar ou serve para equalizar toda a matemática que a gente vê na entropia e na lei de conservação de energia, nas equações que você vem analisar depois. Então, aquele sinal de igual que você vê lá nas equações está pautado nesse equilíbrio. Vão ter outras formas de equilíbrio também, certo? Mas o equilíbrio mais importante é o equilíbrio da temperatura. É a garantia de que a temperatura entra em equilíbrio e, por isso, você consegue escrever a segunda lei e a primeira lei matematicamente numa boa e consegue resolver um monte de problema, um monte de equação. Tá certo? E a termodinâmica, ela existe devido a uma limitação até nos processos de medida. Veja só, você tem 3 variáveis, pressão, volume e temperatura, e a partir da pressão, do volume e da temperatura, você consegue descrever o estado de um sistema. Porque se eu pegar um copo d'água, aqui, temperatura ambiente, eu sei que a pressão é de mais ou menos 1 atmosfera, a temperatura está em torno de 27 graus Celsius, e o volume molar da água é em torno de 18 centímetros cúbicos por mol, porque ela está no estado líquido. Então, eu te dou pressão, temperatura e volume e você consegue descrever claramente qual é o estado físico da água, sem precisar saber qual é a distância exata entre uma molécula de água e a outra. Sem precisar saber qual é a distância entre um átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Porque, na média, você consegue entender que a temperatura 27 graus Celsius ela é medida macroscopicamente com um termômetro, e esse termômetro vai ser útil para você medir ali, e você sabe que, na média, aquelas moléculas de água se comportam da mesma maneira estando no estado líquido. Então, você consegue descrever um sistema termodinâmico a partir de 3 variáveis apenas, sem precisar saber exatamente qual é a posição e a velocidade ou a aceleração de cada um dos átomos que compõem aquele copo de água. Isso é muito bacana, porque é essa limitação que permite que a termodinâmica seja tão fantástica. Você parar para pensar assim, cara,
Qual a velocidade de rotação de um elétron em torno do seu núcleo? Uma velocidade altíssima. Qual foi o tempo que você utilizou para fazer uma medida de temperatura? Cara, é um tempo gigantesco se comparado ao tempo que levou para o elétron dar uma volta em torno do núcleo dele. Então, independente do tempo que esse elétron leve para dar essa volta em torno do núcleo, a medida que você fez num tempo tão absurdamente maior que torna a termodinâmica possível, porque você conseguiu chegar num ponto em que, eu consigo medir aqui. Existe um equilíbrio aqui. E é em cima desses equilíbrios que a gente consegue escrever a primeira lei, a segunda lei, por aí vai. Tá certo? Então, termodinamicamente falando, o que a gente consegue imaginar como pilares da termodinâmica é conceitos fundamentais relacionados à definição de temperatura e de calor, as leis da termodinâmica, as características que a termodinâmica apresenta, dessa parte dinâmica que eu expliquei por último aqui para vocês. E por fim, por que ela é consistente? Ela é consistente porque, independente do fenômeno que você esteja observando, você tem ali leis, que não são muitas, 3 leis, mais a lei 0, que vão te ajudar a descrever aquele fenômeno matematicamente. Isso é muito legal. Então eu espero que você tenha gostado dessa introdução, que você possa curtir, compartilhar, comente aqui o que é que você achou, certo? Deixe seu comentário aqui, comente termodinâmica, ou deixe seu comentário aqui, o que você achou dessa explicação, e ao longo desse semestre eu vou falar um pouco mais sobre essas coisas relacionadas à termodinâmica e os exemplos reais que geralmente eu abordo em sala de aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.